Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Desde que meus pais se separaram, morávamos apenas eu e o meu pai ali naquela casa. E sabe, a gente se dava tão bem, até porque tanto eu quanto ele, a gente respeitava o espaço do outro. Minha mãe já tinha refeito a vida dela há muito tempo. Já fazia 4 anos que morava com outro cara. Mas o pai continuava sozinho. Aliás, eu não lembrava de tudo visto com outra mulher depois da separação da minha mãe. Mas sabia que ele tinha os seus rolos por aí. O pai sempre foi assim, um homem muito discreto. O que ele fazia, guardava para si. De qualquer modo, nos fundos do nosso quintal, tinha uma meia-água de 3 peças que o pai costumava alugar para completar o nosso orçamento. Então, logo a casinha foi desocupada, ele veio conversar comigo. Escuta, Almir, eu vou arrumar a casinha ali do fundo para um amigo meu, lá do serviço. O Sérgio vai vir morar com a mulher dele ali. Tudo bem, pai, sem problema. Foi o senhor que sempre cuidou disso mesmo? Então, Almir, eu queria te pedir uma coisa. Tenha muito respeito com a mulher desse meu amigo, tá bom? Nossa, pai. Mas alguma vez eu já faltei com respeito com algum inquilino aqui? Tá falando isso por quê? Não, eu sei. Mas é que a Gisele é uma mulher muito bonita. Sabe aquele tipo de mulher que chama atenção? De repente, sei lá, você acaba crescendo o olho mesmo sem querer, falando alguma coisa que não deve. Olha, juro que não entendi por que meu pai falou aquilo comigo. Imagine, eu jamais seria capaz de ficar dando em cima de inquilina. Ainda menos com o marido dela, morando ali junto. O pai ainda falou que só estava me pedindo aquilo porque o Sérgio era muito seu amigo. Ele não queria confusão, até para não prejudicar a amizade dos dois. Enfim, foi só no dia da mudança que eu fui entender o motivo da preocupação do meu pai. A mulher do Sérgio realmente era uma mulher muito bonita. Mas sabe, não era só bonita, era um avião. E não era só de rosto, não. Tinha também um corpo assim perfeito. Eu até ajudei na mudança e toda vez que eu passava perto dessa mulher e sentia aquele perfume, sabe, me dava um arrepio pelo corpo todo. Enfim, eles se mudaram e a gente foi seguindo nossa vida de maneira normal. Era mais fim de semana, na verdade, que eu vi os dois, ela e o marido dela, amigo do pai, porque estudava o dia todo, depois ainda tinha cursinho à noite. E mesmo no final de semana, eu pouco parava em casa, de modo que praticamente quase nem tinha contato com eles. Um sábado, no entanto, cheguei em casa do serviço e me deparei com uma situação que eu não esperava. Tinha alguém tomando banho e eu logo imaginei que era o pai. Até porque quem mais? Só morávamos nós dois ali na casa. Se bem que naquele horário, o pai estava trabalhando. De maneira que eu fiquei assim encafifado. Bom, de qualquer maneira, só podia ser ele. Para minha surpresa, no entanto, quem saiu do banheiro foi a Gisele, a mulher do amigo do meu pai, que morava ali, naquela casinha. Olha, ele veio um susto. É claro que ele veio um susto. Não esperava. Cabelo molhado, shortinho, camiseta. Quando me viu, ela também se assustou. Ai, Almir, desculpa. Não queria invadir tua casa assim, é que não tinha água na rua. Aí teu pai falou que eu podia tomar banho aqui quando isso acontecesse. A porta estava aberta, aí eu entrei. Falei que não tinha problema, que estava tudo bem. O detalhe é que eu estava bem à vontade. Como estava fazendo calor, eu cheguei e já fui tirando a roupa. Fiquei só de cueca, até porque minha intenção era tomar banho, assim que o banheiro fosse desocupado. Assim que o banheiro fosse desocupado. Adivinha por quem? Pelo meu pai. Só que não era meu pai. Quando que eu podia imaginar
que não era ele ali tomando banho, mas a nossa inquilina. Olha, até esse episódio, apesar de ter achado a Gisele uma mulher bonita e não tinha como não perceber, eu sempre procurei ficar na minha. Sabe, discreto e enfim, ter o mínimo de contato com eles. Até por conta daquele aviso, aquele pedido que o pai tinha feito. De maneira que, e também tinha aquela outra, né? A gente pouco se via. E quando se via, nas poucas vezes, principalmente depois daquele contato ali, de eu ter chegado em casa, ela está tomando banho, ficou assim uma coisa esquisita entre a gente. Às vezes, final de semana, ela ia estender roupa no varal e mesmo sem querer, eu ficava observando. E olha, às vezes parecia até que ela fazia aquilo para provocar. Porque tinha vez que ela ia só de shortinho. A verdade é que, a despeito daquele pedido inicial do meu pai, lá no comecinho, essa mulher começou a mexer com a minha cabeça, a me fazer ter pensamentos que não deveria ter. Um dia, meu celular tocou de um número privado. Atendi já pensando que fosse, sei lá, alguma cobrança, algum telemarketing. Só que não sei se era, porque a pessoa fosse quem fosse, eu atendi e não falou nada. Mas eu sabia que tinha alguém ali, porque dava para ouvir a respiração assim, no fundo. Aos sábados, costumávamos passar a tarde sozinhos ali. Eu na minha casa e ela lá, na casa dela. Eu chegava do serviço meio-dia. Meu pai e o marido dela chegavam só depois das 7. E num desses sábados, não sei se ela fez de propósito, mas acho que sim, porque acredite quem quiser. Ela saiu do banho, desta vez, graças a Deus, lá na casa dela, e começou a se trocar no quarto da casa dela. Bom, até aí tudo bem, só que o quarto com a janela aberta, escancarada. Mais uma vez eu levei um susto quando vi. Meu Deus do céu, eu fiquei maluco ali no quarto. Nada me tirava da cabeça que ela fez aquilo só para me provocar. Ela sabia que eu estava ali e que provavelmente estava vendo tudo. Depois, inclusive, ela fechou a cortina. Só que aí eu já tinha visto. Eu tinha prometido para o pai. Queria me comportar. Queria respeitar a mulher do nosso inquilino. Só que daquele jeito ficava difícil. Minha vontade foi de invadir aquela casa e tomar essa mulher nos meus braços assim, mas naquele instante mesmo. E a cada dia que passava, cada vez que eu a via, aquele desejo ia crescendo. A cada segundo mais e mais. Porque, repito, ela dava muita chance. Ela se colocava assim, na minha frente, com muita facilidade, com muita insistência, de maneira que mesmo eu querendo, estava difícil. Sabe, pensar em outra coisa que não fosse nela. Eu não via a hora de chegar o sábado, para a gente poder ficar ali, perto, e geralmente sozinhos, porque, embora ela lá na casa dela e eu na minha, não tinha ninguém ali. Repito, meu pai e o marido dela trabalhando no sábado à tarde. Aí ficou aquele joguinho de provocação que ela estava fazendo, mexendo com a minha imaginação. Até que a certa altura, eu comecei a entrar no jogo. E passei a provocá-la também, a mostrar o meu interesse. Naquelas alturas, já fazia 6 meses que eles estavam morando ali nos fundos do nosso quintal. E detalhe, volta e meia, eu recebi uma ligação de um número privado. Só que atendia e a pessoa não falava nada. Até
Até que um dia, mais um sábado, recebi mais uma dessas ligações. E a pessoa, como sempre acontecia, ficou muda do outro lado. Só que quando eu já estava quase desligando, para minha surpresa, eu sinceramente não esperava, porque era sempre do mesmo jeito. Eu falava alô, 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 de repente a pessoa desligava, sem dizer nada. Só que dessa vez, quando eu menos esperava, ouvi aquela voz. Não desliga, Almir, sou eu, a Gisele. Gisele? Mas que Gisele? A que mora aqui no fundo? Uhum. Você está fazendo alguma coisa, assim, de importante? Quem, eu? Não. Cheguei do serviço, tomei banho. Por quê? Você não quer vir aqui um pouquinho? Queria te mostrar uma coisa. Juro, eu comecei a tremer na mesma hora. Porque, apesar de tudo, não imaginava que um dia isso pudesse acontecer. Olha, eu fiquei, ao mesmo tempo, com o desejo à flor da pele, mas também com medo. Só que o desejo era maior. Tanto era que fui lá bater a sua porta. Se bem que nem precisava, porque a porta já estava aberta. E ela abriu e, sem dizer uma palavra, já foi me puxando para dentro pela mão e fechando de novo. Quando me dei conta, já estávamos nos abraçando, nos beijando. E não demorou muito para tirarmos a roupa e transarmos ali mesmo em cima do sofá. E que mulher, meu Deus! Olha que mulher! Que fogo! Depois ela me pediu para não contar para ninguém. Muito menos para o meu pai, porque ele era muito amigo do marido dela e como se precisasse me pedir, né? Eu não seria nem louco de contar. Para resumir, passamos a ficar juntos todo sábado. Era o único dia que ficávamos sozinhos. Até banho tomávamos juntos. Depois, eu a carregava ali para o meu quarto, onde nos amávamos a tarde toda. Meu Deus, quanta loucura que a gente fazia. Até na cama dele chegamos a transar. O curioso é que nenhum de nós dois nunca falou de sentimento. Sempre que estávamos juntos, em vez de ficarmos conversando, a gente aproveitava o tempo, sabe? Para curtir um ao outro. Mesmo assim, confesso que eu já estava vendo a hora de perder o controle da minha vida, porque estava me apaixonando por ela. De tanto que essa mulher tinha incendiado a minha alma. O melhor momento da semana para mim era quando estávamos juntos. Até que, num determinado sábado, sabe, a gente encontrou e ela fez menção, assim, de me dizer alguma coisa, só que não falou nada. A gente se amou, como sempre se amava, mas eu senti que ela queria me dizer alguma coisa. Será que seria algo relacionado ao marido, não sei. Até que, durante aquela mesma semana, sei lá, sabe quando você tem o pressentimento de que alguma coisa vai acontecer? Só que eu não tinha nem ideia do que era. Lembro que uma noite de terça-feira, já na semana seguinte, eu não tive aula. E acabei voltando para casa mais cedo. Olha, era muito raro isso acontecer dia de semana. Naquela terça-feira, no entanto, cheguei e me deparei, sabe, já quando entrei na sala, já ouvi, sabe, aquelas vozes. Tinha gente conversando dentro da casa. Eu então fixei a atenção assim para saber que era meu pai e a Gisele conversando na cozinha.
deu para ver a voz do meu pai e, em seguidinha, a vozinha dela, que era assim, mais baixinha, suave. Olha, eu fiquei até sem saber como agir, porque bateu uma curiosidade. O que ele estaria fazendo ali? Será, meu Deus, que meu pai tinha descoberto que eu andava... Olha, meu sangue gelou. Até que eu vi nitidamente a voz do meu pai, falando para ela. É que não está dando mais, né, Gisele? Você precisa tomar uma decisão. Você tem que conversar com teu marido. Ele vai sofrer, mas vai ser melhor para ele no final. Sabe, eu escutei aquela frase e juro, na hora, pensei que estivessem falando de mim. Foi a primeira coisa que me ocorreu. Que ela tinha contado para o pai que a gente andava de rolo. De repente ele estava ali dando conselho para ela, para contar para o marido que a gente estava... Só que logo em seguida, ele acrescentou: você sabe que eu te amo, que eu sou louco por você. Eu quero resolver essa situação o quanto antes. Ou você não quer ficar comigo? Olha, eu gelei. Gelei. Cheguei a me perguntar em pensamento: meu Deus, será que eu estou ouvindo? Será que eu ouvi isso? Era a voz do meu pai, dizendo para Gisele que amava, que era louco por ela e queria resolver aquela situação o quanto antes. Não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Será que eu estou ficando louco? Olha, quando cheguei na porta da cozinha, me deparei com uma cena de filme de terror. Os dois estavam abraçados, trocando o maior beijo, tanto que nem me viram ali. Olhei na direção, assim, dos dois, e vi que eles estavam realmente muito entretidos naquilo que estavam fazendo, porque nem me viram. Olha, não sei o que me deu. Eu corri para fora, pela porta da sala, de novo. De tão apavorado que fiquei. Sabe quando você não sabe como agir? Dali de fora olhei na direção da meia-água em que ela morava e vi que a luz do banheiro estava acesa. E ouvi, inclusive, quando cheguei mais perto, o barulho do chuveiro, ou seja, o Sérgio, o marido dela, estava tomando banho, enquanto a Gisele beijava meu pai na cozinha da nossa casa. Quer dizer, então, que eu não era o único a desfrutar do seu corpo? Foi o que me perguntei. Os dois tinham um caso, ela e o meu pai. E pelo que entendi, ele estava apaixonado por ela. Estava querendo resolver a situação deles o quanto antes, ou seja, queria que ela se separasse do marido para ficar com ele. Olha, eu fiquei tão chocado que, em vez de entrar de novo na casa e dar um flagra nos dois, dei meia volta, saí de fininho sem fazer barulho. Acho que eles nunca souberam que eu estive ali, que escutei aquela conversa e que vi aquele beijo. Meu pai estava tão apaixonado. E pela mulher do seu amigo. Os dois estavam tendo um caso. Tudo ali debaixo das vistas, do bobalhão. Meu Deus, que situação. O pior é que essa mulher também tinha despertado um sentimento em mim. Eu também estava de cabeça virada por ela. Só que, naturalmente, jamais iria competir com o meu pai. Até porque teria de competir contra dois. Por isso ele me fez aquele pedido lá no começo, que respeitasse a moça, que não crescesse o olho para cima dela, porque era mulher do amigo dele, só que ele próprio já tinha feito isso. E, é claro, não queria concorrência. No fim, acabei tirando o corpo fora e deixei o caminho livre para o meu pai. Dei um basta naquele meu romance com a Gisele, mas não contei a verdade para ninguém.
Falei apenas que aquilo estava ficando perigoso, que era melhor a gente se afastar, e depois disso nunca mais aconteceu nada entre nós. Foi difícil no começo, reconheço, porque eu senti demais a sua falta. Não posso negar, senti mesmo. E não foi pouco. Repito, estava de cabeça virada por essa diaba. Dei um basta. Dei um basta. Infelizmente, o romance dela com o meu pai também não vingou. Nunca soube os motivos, mas tenho certeza de que foi melhor assim, para evitar qualquer confusão com o marido dela, apesar da tristeza do meu pai. No fim, eles até acabaram se mudando dali e nunca mais tive notícias dela. Não vou dizer que esqueci completamente dessa mulher, que não sinto a sua falta, porque eu sinto. Só que, repito, sei que foi melhor assim. Para todo mundo. Inclusive para o meu pai. E também foi melhor eles terem ido embora daqui. Porque é como dizem, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Nem a carne. E a carne é tão fraca. No meu caso, eu já estava vendo a hora de fraquejar. De acabar sucumbindo por aquela paixão absurda. E de repente estragar a minha vida, a vida daquele homem, coitado, sabe, de quem eu tinha ao mesmo tempo raiva e pena. Porque, sabe, acontecendo tudo ali debaixo do nariz dele, e ele... Repito, ainda sinto a sua falta, mas sei que isso é questão de tempo, acabou, sabe, não vou fazer concorrência nem para marido e muito menos para o meu pai. Que pena, mulher. Porque o que eu senti por você não foi coisa fraca não, viu? Aliás, eu devia ter ouvido meu pai lá no começo. Ele avisou. Sabe o que é? A mulher desse meu amigo é uma mulher bonita, chama atenção. Eu até me estranhei e disse, ô pai, tá falando assim por quê comigo? Eu nunca fui de desrespeitar mulher de inquilino nenhum. É que eu não a conhecia ainda. Essa mulher, além de bonita, ela tem uma coisa que, sabe, mexe com a gente, que deixa a gente meio doido, que, sei lá, transforma a gente por dentro, faz a gente sentir coisas que não dá nem para explicar. Essa mulher, não sei o que ela fez comigo, porque ela me transformou. Ela quase me enlouqueceu. Ela virou a minha cabeça de um jeito que, graças a Deus, foi embora e eu consegui me livrar.